Agora vai compartilhando, chamando os amigos para participar, que a gente tem que ouvir essa adolescente. Eu fico besta quando escuto. Boa noite, Letícia. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Dá pra ouvir direitinho aí? Tá perfeito seu áudio. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco. Vamos lá. Letícia, é um prazer estar recebendo você aqui, né, no Papo Arretado. Eu sempre gosto de falar com as pessoas que já passaram aqui por mim, são sempre amigos antigos, e você é um caso diferente, né? A gente ainda não teve esse prazer de se conhecer pessoalmente, e eu lhe conheci através de lives, assistindo lives que você participou, e fiquei encantado pelo jeito de você falar, o quanto o seu conhecimento com tão pouca idade, mas isso me provou que não quer dizer que não falta experiência, né? Então, dá poder participar, mas... Oi? Voltou. Mas graças a Deus você aceitou e estamos aqui. Vamos falar sobre esse tema tão importante que é o papel do transformador da juventude, né? Isso. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse aí ao público, tá? Falar teu nome, o que você faz da vida. Boa noite. Eu sou Letícia, sou estudante, eu estudo no Bittencourt. Eu faço parte do NUCA daqui de João Câmara e também eu sou membro do CEAPET daqui do Rio Grande do Norte. Foi um prazer, né, Rafael, a gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Fico feliz demais com o seu convite, porque qualquer espaço para a gente chega lá e agarra, né, para falar sobre adolescentes em políticas públicas. Verdade. Se o público soubesse o quanto é importante ouvir, principalmente você que tem conhecimento da área, do que tu vai falar, seria bom. A gente tá cheio de gente aqui, mas com o tempo o pessoal vai entrando. O meu público assim nunca me decepcionou. A gente chega sempre a 20, a 30 pessoas, não é possível que hoje seja diferente. Qual é a tua idade, Letícia? Sim, eu tenho 16 anos. Tem 16 anos, estuda em que colégio? No Bittencourt. Estou fazendo... Eu moro em frente. Eu moro aqui quase em frente. Eu ia terminar esse ano, né? Mas acho que com a pandemia e com tudo, só o próximo ano. Verdade. Esse ano tá perdido, né? Que pena. Tomara que o governo preste atenção e consiga também fazer a questão da suspensão, o cancelamento do Enem desse ano, porque o pessoal da rede pública, principalmente, está sendo muito prejudicado. Muito. Aí já é mais uma desigualdade, né? Que a gente pode analisar que a pandemia trouxe pra gente. Se quiser já falar sobre isso, pode explanar qual é a sua opinião sobre essa questão dessa desigualdade de recursos, né? Eu acredito que assim, já que a gente fala sobre educação, né, educação é para todos. Então, quando a gente está em plena pandemia, que é alguma coisa, não é a primeira vez que acontece no Brasil ou no mundo, a gente pode dizer assim, mas é algo novo para a gente, né, principalmente para adolescentes, a gente não viveu outras. É a primeira pandemia que a gente vive. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vê que muitas escolas particulares, elas conseguem continuar, digamos assim, algumas aulas remotas online, né? Já o pessoal da escola pública não tem. E muitos não têm aquele acesso à internet. Então, tudo isso mostra mais uma forma de desigualdade, né, pra gente. O quanto alguns estão estudando, continuam estudando, e outros não, por falta de acesso. Verdade. E quando a gente vê uma propaganda daquela pelo governo, meu Deus, do Enem, chega a dar vontade de... desgoverno, né? O desgoverno, que a gente em plena pandemia, sem ministro da educação, é bem complicado, né? Também. É verdade. Não vamos entrar nessa área política não, porque senão a gente não sai dela e não entra na nossa pauta. É verdade. E explica um pouco dessas instituições, o que elas são responsáveis, qual é o objetivo de cada instituição essa que você representa? Sim, o NUCA, a gente tem os municípios que aderem ao selo Unicef, eles têm o NUCA, né, que é o Núcleo da Cidadania dos Adolescentes. E lá a gente tem o grupo de adolescentes pensando e fomentando políticas públicas.
Então, eu desde já deixo aberto para o pessoal que quiser também fazer parte do NUCA, só entrar em contato comigo e aí a gente já se conversa e já adiciona. E o CEAPET, ele é o Comitê Nacional, o CEAPET, é porque a gente tem o CONAPET e o CEAPET, né? O CEAPET, ele é o Comitê Estadual dos Adolescentes na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O CEAPET, ele é o Comitê Nacional, né? E aí eu faço parte do estadual, daqui do Rio Grande do Norte. Rafael, Oi. eu acho que tá dando, não sei, tá voltando para mim o que eu tô falando. Você tá com retorno da sua voz, é isso? Isso, tá um pouco com barulho. Não sei se tá pro pessoal, mas tá um pouquinho pra mim. Tá como se fosse um grilozinho. É, deixa eu ver. Você quer tentar colocar o fone de ouvido? Você tá de fone de ouvido, não? Deixa eu. Eu tô sem aqui. Não tô. Mas ainda, tá? Tá como se fosse um apito de um grilo, entendeu? Como se tivesse um grilozinho. Mas Eu dá pra acho, entender normal. mas eu acho que deve ter por aqui mesmo. Na de celular, acho que é algum mesmo. Você tá me ouvindo bem ou tá com eco também? Eu tô entendendo. Por aí dá pra entender? Eu tô ouvindo bem, não sei se o pessoal que tá nos assistindo aí, tá ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Coloca aí no comentário, por gentileza. E já vou aproveitar, quem quiser fazer uma pergunta para a Letícia, aí do lado onde tem comentar, tem uma cartazinha com a interrogação no meio, tá? Clica na carta, faz sua pergunta, que aí eu coloco aqui na tela e ela responde. Tá bom? Isso. Vai lá, aí esses comitês, pronto. O NUCA, por exemplo, trabalha qual é o objetivo do NUCA? O NUCA, como ele é para o selo Unicef, a gente recebe algumas atividades. Eu tenho, inclusive, deixa eu só mostrar aqui. Porque a gente tem alguns. Isso aqui são resultados sistêmicos, né? Que o município tem que cumprir. E aí, dentre esses, a gente tem os específicos do NUCA. E aí, esse grupo, a gente resolve esses resultados sistêmicos. Como, por exemplo, a gente trabalhou em prol do Partiu Mudar, que a gente fez a conscientização para a questão do título eleitoral, né? Que muitos adolescentes não têm. Então, a gente vai conversando com adolescentes sobre algumas problemáticas aqui do município. E resolvendo eles e mostrando ao selo o que a gente está tentando fazer para melhorar. Entendi. Então quer dizer que o NUCA é um pré-requisito para, junto com outros itens, conseguir, outras ações, conseguir o selo Unicef para a cidade, é isso? Junto com o CMDCA e os outros e as outras organizações, né? Tá, em falar em Unicef, se eu não me engano, eu vi no seu perfil que você é voluntária da Unicef. Isso, eu consegui agora, porque já que agora veio a pandemia, a gente viu que tem muitas fake news sobre o coronavírus, sobre formas de se curar, digamos assim, do coronavírus. Então a Unicef fez um pequeno requisito, ela mandou, e aí ela pediu para que a gente fizesse o cadastramento, né, para a gente tentar concorrer para ser voluntário. E aí eu consegui fazer parte dessa equipe de comunicação. E a gente está desenvolvendo algumas atividades, mostrando algumas coisas verdadeiras ou não sobre tudo isso do coronavírus, né, para tentar diminuir o fake news. Que massa. Parabéns. Vamos lá, aí, diante disso tudo, né, de onde é que veio essa sua vontade de dizer eu tenho que participar desses debates para a melhoria da democracia, para a melhoria da sociedade em si? De onde partiu isso em você? Assim, eu quando era menor, eu tinha um certo medo, digamos assim, como alguns adolescentes, de questão de falas. Eu nunca fui tanto de gostar de falar tanto, né? Mas eu era um pouco, todo mundo até brinca disso, que eu era um pouco amostrada, né? De querer participar de algumas coisas, de alguns momentos. Mas aí, essa mudança, digamos assim, ela veio por questões mesmo, sabe? Porque a gente vê o quanto a gente tem desigualdade, o quanto adolescentes não têm espaço de fala, o quanto até dentro de casa mesmo, quando os adultos estão conversando, não fica aqui, que aqui é conversa de adulto, vamos dar uma afastadazinha, vá para outro lugar.
para não se envolver nessas conversas de adulto. Então, eu sempre fui muito. Acho que a palavra certa é indignada com tudo isso. Indignada com coisas que não eram legais, com coisas que eu via minha família sofrendo por questões de desigualdade, por várias coisas, tá? E aí, eu quis querer ter voz. E aí a escola, ela me deu bastante espaço, inclusive. Eu conheci pessoas gigantes, né? Pessoas com muito conhecimento que me espelharam nisso e questão de querer mudar. Porque a gente não pode só ter essa indignação e não fazer nada, né? A gente tem que tentar fazer alguma coisa. Tentar agir, a gente tem que ser a mudança que a gente espera. Então, a escola me deu muita oportunidade de fala. Lá na escola, como é integral, a gente tem uma ideia diferente, né? A gente tem a questão do... que a gente é tipo jovens acolhedores na escola. Então, foi um primeiro espaço, um momento. O Nuca foi outro, com convite de Marcos Júnior, que é Inclusive, um ele já grande... está aqui na live, seu fã número E, 1, hein? Já está dizendo aqui. e ele me deu um grande exemplo, sabe? Um grande espelho. E aí, com todas essas pessoas me ajudando, dizendo que eu podia falar, que eu poderia. Eu sempre estava muito indignada com tudo isso. Até com os governos antigos, eu tentava lutar por coisas que não eram legais. E então, acho que veio disso, sabe? Eu quis ir e eu consegui pessoas que me apoiaram e que disseram que eu podia agarrar aquele espaço e aquele momento para falar. Eu acho que é isso que a gente precisa, Tá, né? Não é só o querer. verdade. É a gente ter alguém que dizer assim, você pode, esse espaço é seu. Tá, mas aí você sentiu esse apoio em casa também? As pessoas da sua Sim, casa que sim. conviviam com você? Minha mãe, ela é professora. E aí, ela é professora de história. Então, a gente sempre discutia essas questões de história, né? Então, a gente comparava muito antigamente com hoje, fazendo aquelas comparações. E aí, eu sempre fui muito indignada, assim, desde aquelas épocas da história antiga. E aí, ela também foi um grande apoio. Aí, eles me ajudavam muito. Então, tinha um espaço que eu ia para cantar com minha tia, com Vanessa, e aí a gente chegava lá, cantava naqueles espaços, e eu queria mais espaço para falar, não queria espaço só para cantar. Eu queria espaço para eu debater, para eu conversar, falar sobre política pública. Então eu senti muito apoio dentro da minha casa também, mas a gente sabe que nem todos são assim, né? Eu tive apoio dentro da minha casa, mas a gente sabe que o modelo de família tradicional, o modelo de família de que criança é criança, não pode se intrometer em conversas de adulto, a gente sabe que muitas pessoas não têm. Dentro da escola também tive, mas é algo que a gente precisa trabalhar nas nossas escolas. Então, foram vários fatores, várias coisas que contribuíram. A gente, e é muito complicado assim, que a gente vem de uma história não tão distante, uma história recente, de que mulher adulta não tinha poder de fala, né? Isso é bastante recente isso aí. Então, as mulheres com o tempo vêm conseguindo seu espaço, né? E, consequentemente, os jovens também vêm conseguindo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da história dos jovens envolvidos nessa questão desde a época da luta, na época da ditadura, do regime militar, de implantar a democracia, como também a luta que continua hoje e a gente defender ela, né? Porque foi com muita luta que a gente conseguiu, que a gente tem uma democracia muito jovem, né? Isso, muito, muito jovem. Acredito que muitas lutas que a gente teve, que foram lutas, não é de tanto tempo como você falou. Por exemplo, o nosso ECA vai fazer 30 anos, então é pouquíssimo tempo, né, se a gente for parar para analisar. E assim, desde sempre, o Brasil, acho que ele foi construído em cima de luta, né, desde o tempo que a família a família real veio para cá, para o Brasil, entre tantas outras coisas. E aí, quando a gente vai falar sobre empoderamento da juventude, não é algo de hoje. Porque se a gente for analisar, a gente teve a geração cara pintada, né, que foi na década de 60, 70, 80, por aí, que eles queriam ter um regime militar. Então, é alguma coisa que, assim, quando a gente para
perceber essas lutas, a gente teve, sim, por mais que poucas, teve adolescentes e mulheres que chegavam e lutavam por muitas coisas que a gente tem hoje. Então, eu acredito que enquanto adolescente, reflexão de que se a gente é Letícia, tá me ouvindo? dá pra me ouvir? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vê aqui. Continue. Tô te ouvindo. A imagem tá um pouco embaçada, mas o áudio tá bem. Então, se hoje a gente é jovem e se a gente, mesmo de menor, como é a palavra que as pessoas dizem, e a gente, a partir dos nossos 16 anos, a gente consegue votar, a gente consegue se meter na política, é graças a muitos adolescentes que lutaram lá atrás, na época da ditadura, entre tantos outros momentos que tiveram, né? Então, se a gente é adolescente e pode, por que a gente vai, já que a gente pode dizer assim, se a gente é adolescente e a gente já tem muitas lutas que as pessoas lutaram por nós, e hoje a gente tem tantas coisas, a gente deve se acomodar com tudo isso, só porque a gente hoje pode votar. Mas será que aquele voto está sendo válido? Acho que a gente tem que fazer indagações e questionamentos sobre tudo isso. Será que a nossa luta acabou enquanto adolescente? Será que o adolescente tem que esperar crescer para lutar, para ter voz? Pois é. Vamos discutir isso aqui. Vamos ver, eu gostaria muito que o pessoal que estivesse aqui pudesse participar também, tá certo? Eu já vou pedir para o pessoal participar, já para colocando a idade de vocês, para a gente saber mais ou menos uma média de quem está assistindo, se é mais adulto, se tem jovens como você também assistindo. Que seria assim, o público-alvo mesmo de fazer esse pessoal acordar, né? Então, e as áreas que você acha, quais são as áreas mais importantes que você acha que poderia trabalhar e fazer com que os jovens participassem mais? Eu acredito que todas as áreas, né, envolvem crianças e adolescentes, mas se a gente for especificar de desigualdade social, ou de educação, de economia, de tudo isso, tudo a gente envolve adolescente, porque sempre ele é o que sofre aquilo, né? Então, é muito que a gente tem que incluir o adolescente. A gente não pode chegar lá e dizer assim, a gente tem um grupo de adolescentes, o que a gente quer discutir políticas ou então órgãos para serem construídos para cuidar de idosos. Ele não vive isso. O adolescente não vive aquilo. Então, por que ia chegar e pedir para o adolescente conversar sobre isso? Então, é chegar e conversar com ele sobre algo que ele vive, sobre o que ele vivencia. Se a gente for falar de educação, quem está dentro da educação? Quem está lá? Letícia? Caiu novamente. Não sei. Eu fui só dar uma olhadinha aqui. Mas agora dá para me ouvir? Peraí, deixa eu ver se vai voltando aqui. Tá, voltou. Vai lá. Voltou? Acho que a internet daqui aqui não está muito legal. Mas tem mais gente aí assistindo o vídeo, alguma coisa desse tipo, não? Letícia? Oi. Tá dando para ouvir agora? Tô ouvindo. Agora sim, voltou. Então, eu estava falando sobre a questão dos espaços, né? Isso. Mas é isso, Sobre a questão das áreas de importância, né? Que você assim, acha que deveriam mais os jovens ser mais atuantes, né? isso, é a questão de ser mais atuante e dizer assim, se ele vive aquela realidade, ele deve comentar e discutir sobre, né? Debater sobre aquela realidade dele. Como a educação que eu havia falado.
sobre a economia, que o jovem também é ativo, né? Sobre tantas outras coisas. Aí você vê obstáculos em relação a isso, o porquê que você não vê tanto jovem participando? Com certeza, né? Se a gente fosse falar só sobre obstáculos que eles enfrentam, a gente ficaria aqui tempos e tempos conversando sobre. Mas eu acho que a gente poderia destacar alguns pontos. Por exemplo, os nossos jovens, eles cresceram aprendendo que deviam na fase adulta. Mas também a gente poderia citar aqui a desinformação, porque a gente tem muitos jovens que se questionam, existem questionamentos dentro deles, né? Mas que eles não têm, que eles vivem com aquele questionamento da desinformação. Acredito que muitos ficam, será que eu posso falar? E não sabem que aquele espaço é o deles, que eles devem agarrar. Pela questão da desinformação. Eu coloquei até aqui também sobre a questão do comodismo, que eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem Bauman, e ele fala sobre a questão da modernidade líquida, porque é algo que, assim, a gente tem a tecnologia é muito útil na nossa vida, assim. Se ela não fosse, a gente não poderia nem estar aqui se comunicando em plena pandemia, mas que acabou acomodando muitas pessoas, que hoje em dia tendo muitos militantes de sofá, porque eles não praticam, não fazem aquilo acontecer. E é isso que a gente precisa. Para a internet a gente tem muitas pessoas, mas na vida real vai ser. Será que tem aquele que luta de verdade, que faz acontecer? Como eu falei, a gente deve ser a mudança que a gente espera. Como também, muitos adolescentes não se sentem por governos, por tudo, e acabam perdendo incentivo para chegar e lutar nesses espaços. Mas eu acredito que principalmente a falta de informação, do quanto muitos adolescentes eles não têm aquela esse espaço é seu, você pode agarrar. São vários fatores que influenciam. Eu, por exemplo, tinha muito medo de falar, porque eu era dita como a pessoa que queria se amostrar, que queria ser adulto antes do tempo. E sendo que a gente não precisa ser adulto, né, para questionar sobre tudo isso, é uma realidade nossa. Quando a gente vai falar, por exemplo, por que o adolescente não está indo mais para colocar a roda de conversa, todo mundo de adultos, para conversar sobre isso, esse jovem não está indo para a escola porque eu acho que ele está sofrendo bullying, ou eu acho que está acontecendo isso, isso e isso. Mas é a opinião dos adolescentes. Por que não conversa? Eu estava falando aqui pro pessoal, conversando aqui com o pessoal, que eu era também dessa questão do movimento estudantil. Eu me via muito em você. Na época, eu não tinha o conhecimento que você tem hoje aqui. Até porque naquela época também eu não tinha a parte de acesso às informações tão fácil como a gente tem hoje, com o celular na mão. Eu não sou tão velho, tá? Eu só tenho 37 anos. Mas na época, em 97, por aí, que eu já estava saindo do fundamental para o ensino médio, eu sempre me dediquei a ser líder de classe, como eu estudava em colégio particular e colégio de freira, para você ver a dificuldade que era a participação estudantil no colégio de freira. Mas eu lutava para tentar implementar um grêmio, e o grêmio a gente não conseguiu, então a gente tentou implantar um centro cívico, porque as freiras não aceitavam um grêmio, porque o grêmio era muito revolucionário na época e coisa e tal. E, bem, vamos continuar com a sua fala, que aqui o convidado é você, eu só sou aqui o mediador. Pra gente ver, né, como era, e inclusive hoje, em muitos espaços, quando a gente fala de fazer algum grupo de adolescentes, a gente vê uma certa, assim, as pessoas apoiam, alguns apoiam,
mas com certo medo, porque a gente sabe que adolescente fala a verdade, sabe? Adolescente e muitas crianças. Ele chega e fala a verdade. Então, às vezes a verdade nem sempre é necessária para muitos momentos de algumas pessoas. Não, a verdade, quando se fala nesse âmbito político de sociedade, a verdade nunca é bom para eles, né? É verdade. É impressionante. É que Klébia, a professora Klébia, que já elogiou muito aqui. Ela que é a minha mãe. Ah, por Klébia é sua mãe? É, Não minha sabia, mãe. não. Ah, Klébia foi professora das minhas filhas na escola. Ela é minha mãe. Não sabia, não. Ah, bom saber. Assisti até uma live dela, ela dando uma aula de história. É Lá no isso, eu tava ECAP, lá eu não por sabia que era sua trás. mãe. Ah, era? Tá, que massa. Ela botou aqui que é muito importante essa questão temática, é verdade. A gente tem que falar muito mais sobre isso. Vamos lá, como a gente perdeu um tempinho, vamos acelerar. E aqui no Instagram, quando completar 1 hora, ela cai, não tem o que fazer. Ah, é verdade. Então, Letícia, o que a gente pode fazer? O que você sugere para esses jovens começar a ter mais interesse nesses assuntos? O que é que pode ser feito? Como eu tinha falado para você, se na minha, digamos, na minha formação, digamos assim, foram vários fatores que influenciaram, a gente precisa, como solução também, de vários fatores, né? Porque não é só uma rede que vai dar esse motivo, essa motivação, na verdade, a um adolescente. Então, a gente precisa principalmente da educação, né? Do nosso lado, mais que já esteja. Porque, assim, a gente, desde sempre, a gente precisa desse incentivo. Se alguém chegar e dizer assim, esse lugar é seu, agarre, e eu estou do seu lado, porque chegar e dizer esse espaço é seu é muito fácil. Mas não ter um certo apoio de pessoas é difícil. Então a gente precisa nas escolas, eu acredito que a gente precisa muito na escola, de dar esse questionamento para o adolescente. De não só você chegar na sala de aula, eu acho até muito importante algo que minha mãe faz, quando ela passa um assunto, ela não só chega e diz a ditadura foi assim, assim, assim. Ela explica como foi e ela pergunta, ei, você acha que é legal? Será que a gente pode comparar com algum momento? Será que a gente pode comparar, por exemplo, com um diretor de alguma escola que é muito rígido? Será que a gente não pode comparar com várias coisas e analisar se aquilo está legal, se aquilo não está acontecendo de novo? Porque a gente precisa da escola não só para passar conteúdo. Essa história de conteudismo é desde muito tempo, né? De só passar o conteúdo, de não causar questionamentos. Então, quando a gente causa questionamento para o adolescente, ele vai sempre se perguntando: peraí, essa realidade é minha também. Eu vivo isso. E aí, a partir disso, se torna. A gente começa a ter soluções. Se você parar e conversar com um adolescente sobre desigualdade social, você vai descobrir desigualdades onde você não sabia que tinha e você vai descobrir muitas soluções. Porque Marco Júnior até me falou uma vez de um momento que ele foi, se eu não me engano, ele foi no Amarelão. E aí ele conversava com uma das crianças e ele falou, o que é que você achava que era legal pra cá? E aí ele falou que ele queria que tivesse algum trabalho para os pais, que eles pudessem sustentar eles e eles não precisassem mais trabalhar, eles, as crianças, não precisassem mais trabalhar, para que os pais tivessem todo aquele sustento. E ele deu a ideia de como poderia ser aquilo. Então, ele deu o problema e ele deu a solução automaticamente. Então, quando a gente pensa que ele não tem, que ele não pode participar, ele participa ainda de dar a solução. Tantas coisas e a gente precisa muito da ajuda de todos os lados, mas principalmente de dentro de casa, sabe? De desde sempre a questionar os filhos para tudo. E os filhos também aprender a questionar e os pais também ouvir, né? A Sim, grande verdade. importância de acontecer da questão da fala dos adolescentes é a gente saber ouvir eles também. Aqui em casa eu deixo muito elas à vontade, até porque a fala, principalmente de criança, embute um negócio que pode ser até confessador de alguns problemas que ele pode estar passando e a gente só percebe dando esse espaço de fala para eles.
E É esse negócio de verdade. não fala, não fala, não, deixa que eu tô assistindo televisão, deixa que eu tô mexendo aqui no celular e a gente nunca ouve eles e a gente não sabe os problemas que eles passam, né? Isso. Então, Letícia, que tipo de políticas públicas os nossos governantes podem adicionar para poder fazer e facilitar com que os jovens sejam da inserção dos jovens, né, na sociedade, que a gente vê muito, por exemplo, uma política pública que eu não vejo, que é a tentativa de fazer o primeiro emprego, uma só, né, a tentativa do primeiro emprego, tentar inserir os jovens na parte de trabalho, mas quando a gente se depara numa... Eu passei muito por isso, porque eu sempre fui muito proativo na questão de querer trabalhar, de querer meu dinheirozinho desde cedo, e quando a gente bate na porta de um comércio, e você tem experiência? Como é que Isso. eu vou ter experiência? É o meu primeiro trabalho, eu quero trabalhar. E Isso. não, aqui só vai se tiver experiência nisso, naquilo. Como é que a gente vai inserir os jovens na área de trabalho se a gente exige experiência? Entendeu? Isso é muito complicado até, porque a gente sabe que tem o jovem aprendiz, mas muitos não conhecem, e até empresas que deveriam ter, não têm, ou então eles próprios indicam, né, os jovens aprendizes deles. Então, isso também é uma questão muito complicada. Quando a gente fala de adolescente, abre um leque de coisas, né, de desigualdades, de coisas, porque assim, a gente tem o adolescente, como você falou, alguns querem ter o seu dinheirinho próprio para comprar suas coisas. E isso é a mais pura realidade, de você chegar num local e aí lá eles pedirem as suas outras experiências. Eu, por exemplo, não tenho experiência nenhuma com trabalho. Então, eu acredito que a gente deve tanto rever tudo que a gente coloca sobre os nossos adolescentes. Se a gente for parar para analisar o ECA, lá a gente tem muitas leis belíssimas. Quando a gente vai ver a realidade, né, a gente conhece a realidade como é totalmente diferente. E eu ia até falar, antes de responder a sua pergunta, sobre até o que o Marco Júnior colocou nos comentários, sobre a adulto-centralização. Isso, inclusive, aconteceu com uma das pessoas que compõem o Comitê Estadual da Erradicação do Trabalho Infantil, que se chama Felipe Caetano, um grande ativista também. E aí, esses dias, ele deixou um dos cargos dele, que ele estava lá representando os adolescentes, né? E ele deixou o carro dele um dia desses porque ele viu que não estava fazendo sentido ele estar ali ou não. Porque o que estava prevalecendo era a opinião dos adultos. Apenas isso, em todos os sentidos. Então, o que é que adiantava ele estar ali só por papel, só para dizer que ele estava? E é isso que a gente tem muito. Eu sou muito sincera em dizer, porque eu não trabalho para prefeituras ou para governos, nada disso, né? Então, eu sou muito sincera em dizer que em muitos momentos, sim, a gente tem apenas só aquela figura do adolescente pra gente dizer que tem. E nem sempre ouve o adolescente ou vê o que ele precisa ou deixa de precisar. Apesar de que aqui no nosso município, esses anos, a gente tem dado sim uma grande oportunidade de fala para os adolescentes. E uma das ações que a gente teve com o NUCA foi dessa questão do primeiro emprego. E aí a gente foi fazer uma lista das empresas daqui de João Câmara que deveriam ter o jovem aprendiz. E eu não sabia que a gente tinha tantas. Assim, eu conhecia que tinha o banco, seu nome, a Caixa, é o Banco do Brasil. Sim, lá na empresa tem. Isso. E essas eu até conhecia. O Fórum também tem. Mas tinha outras que eu não conhecia que tinha, né, essa possibilidade. E aí eu parei para analisar e realmente eles indicam os seus jovens aprendizes. E não dão essa informação para as pessoas. Eu acredito que por isso que a gente também tem tanto trabalho infantil. Porque se a gente tem uma lei que permite o jovem aprendiz, ela não está sendo usada da forma que deve ser. Aí depois a gente está lá se perguntando, por que tantos jovens, tantas crianças estão trabalhando em feira, por isso e aquilo. Às vezes é a gente mesmo que comete esses erros, né? Porque tem a lei do jovem aprendiz, por que a gente não para e pensa nas crianças que realmente precisam? Vamos informar a população que aqui essa empresa precisa de jovem aprendiz. Vamos mostrar para eles como é que se faz, vamos isso e aquilo, mas não faz.
porque eles preferem entregar os seus jovens aprendizes nessas pequenas empresas que eu não sabia que tinha. E que a gente deve até fazer. Eu até sugiro que a gente devia fazer isso, sabe? De informar. Que acredito que muitos adolescentes, se tiver adolescentes aqui assistindo a gente nesse momento, não conhecem o quanto algumas empresas elas têm o jovem aprendiz e às vezes nem tem o jovem trabalhando nessa empresa. Tá lá o cargo vago. Entendi. Lá, por exemplo, eu trabalho no Banco do Brasil, né? E lá a gente faz o cadastro pelo CIE, né? Então, a gente faz o contrato do adolescente, o adolescente tem que estar no ensino médio, né? Então, se ela conclui o ensino médio, obrigatoriamente o contrato se encerra. Então, isso quando acontece, a gente manda de novo a mensagem para o CIE, o CIE entra em contato com as escolas cadastradas aqui na cidade e encaminha alguns adolescentes para a gente fazer entrevista. Infelizmente, a gente só tem uma única vaga, né? E a gente vê tanta gente boa lá, a gente entrevistando, e infelizmente a gente só pode contratar um. Eu falo assim porque as duas primeiras adolescentes que passaram lá na empresa, eu fiz parte do processo seletivo, e é muito triste, assim, a gente vê gente que tanto que precisa, quanto que são muito bons, mas infelizmente a gente tem que escolher um, porque só temos uma vaga. E vocês chegaram a um número de quantas empresas na cidade? Se eu não me engane, foram assim, que eu conheço, assim, não sei se tem mais, mas a gente chegou a umas 6 empresas, mais ou menos, que tinham aqui, porque tem todo aquele trabalho, né, do porte de quanto ele consegue ganhar durante um ano, se eu não me engano, e existem muitos critérios, né, para poder ter o jovem aprendiz, e tem tantos critérios, e aí quando a gente vai parar para ver, só tem 1 ou 2 vagas no máximo. É verdade. Você falou dessa questão de existir as leis no papel e não ser implementado, né? O que é que a gente pode fazer, os adolescentes podem fazer para fazer com que o poder público cumpra essas leis? O que é que você tem de ideia que pode ser feito? Assim, eu não digo só que o poder público deve fazer, porque não vou julgar tanto. Existem momentos que eles não fazem, existe, mas também existem alguns momentos que eles fazem e nós mesmos, assim, sociedade, não faz acontecer. Como é que eu posso falar isso? Que a gente mesmo, por exemplo, quando a gente tem uma empresa que tem o porte de jovem aprendiz, chega lá e ele não faz aquela lei valer. Já é uma coisa. O erro não é só mais do poder público, né? Mas assim, quando a gente fala numa situação dessa, a gente não pode esquecer que o poder público é o poder fiscalizador. E quando eu falo poder público, eu não estou falando só do executivo, certo? A gente tem um poder judiciário que pode cumprir isso, a gente pode fazer uma denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho pode ir atrás disso aí. E tudo isso é o poder público que pode fazer com que essas empresas cumpram essa lei. Assim. Lógico que a iniciativa da denúncia pode ser partir da sociedade, mas a gente não pode esquecer que é o poder público que faz cumprir as leis. Entendeu, Letícia? Assim, pelo menos é o meu pensamento. Sim, com certeza. Mas, assim, eu acredito que, enquanto sociedade, a gente devia também ajudar. Tentar fazer o nosso papel, de certa forma. Sabe? Sim, não verdade. sei se você compreendeu. Inclusive com a parte da denúncia. Se você conhece uma empresa que deveria contratar e você não sabe, denuncie. Denuncie ao Ministério Público do Trabalho, denuncie a Procuradoria do município. Não sei se a Procuradoria do município poderia fazer alguma coisa quanto a isso, mas eu acho que sim. Entendeu? Isso, porque quando a gente fala dessa questão, minha tia tá falando aqui nos comentários também, Vanessa, a minha tia. Ontem, inclusive, foi até o aniversário dela. Parabéns, Vanessa, que Deus te abençoe. E aí, Rafael, quando a gente fala dessa questão até do primeiro emprego, se você conhece e não denuncia e a pessoa faz todas aquelas coisas, ou contrata outras pessoas que não deveriam estar naquele local, você tá até, se você sabe e não denuncia, você chega a influenciar o trabalho infantil. Porque quantas crianças não queriam estar, quantas crianças e adolescentes assim, queriam estar naquele lugar e não estão, e aí elas preferem ir para uma feira para trabalhar, para carregar pesos e ficar mais tarde com problemas na coluna. Então, é tudo uma bola de neve. Se você não denuncia, acontecem N coisas. Verdade.
E a gente tem que aprender também a não denunciar só a questão disso, né? Porque a gente tem muita gente que, assim, aqui na cidade a gente vê muito a questão do trabalho não ser formalizado, né? Muita gente trabalhando em lojas, empresas e sem carteira assinada, trabalha de boca, né? Aquele contrato de boca que contratam as pessoas. Então, quer dizer, se não estão respeitando nem a questão das leis trabalhistas para os adultos, imagina uma lei dessa para adolescente. É complicado. É uma cultura que a gente tem que mudar. Isso não chegou aqui ainda, essa cultura de tudo isso não chegou em muitas pessoas daqui. Porque se tornou normal, né? Se tornou tudo natural. É porque a partir do momento que a pessoa aceita essa situação, né? Então vão continuar cobrando, e eu já ouvi também dizer, não, se a pessoa não aceitar, aí tem outra pessoa que aceita, e assim vai. É verdade. Infelizmente. E tudo, mas assim, se a gente for analisar o que é que vem por trás disso, são necessidades, talvez até direitos que foram violados. E se as pessoas aceitam, é tudo uma bola de neve. Se a gente tivesse uma boa fiscalização, se todas as pessoas tivessem essa fiscalização para o trabalho formal e legal, a gente não teria tantas pessoas assim. E as pessoas trabalham por totalmente necessidade, né? Elas estão lá, se a gente pegar uma pessoa que está com muita necessidade financeira e ela encontra esse trabalho mesmo sem carteira assinada, que ela vai? Ela vai. Porque ela está precisando. Então, se a gente for parar para pensar, são tantos fatores que influenciam. Porque nunca vai parar, isso nunca vai parar enquanto tiver pessoas que aceitem, né? É uma situação muito complexa, é verdade. A gente tira por essa questão do auxílio emergencial, né? Há uma sociedade de muita gente que não precisa de receber e se cadastra num programa desse, onde devia ser destinado apenas às pessoas que deixaram de ter seu emprego. E a gente vê uma sociedade assim, parece que está entranhado o negócio de tentar se dar bem em tudo que pode, ou qualquer tipo de programa que o governo venha a apresentar. É verdade. Eu queria falar, pode falar. E aí eles reclamam tanto, né, de que o governo não está fazendo nada, que isso, que aquilo. E quando ele faz alguma coisa que, para os que precisam, vai lá e as pessoas vão lá e fazem isso. É complicado. Tem muita gente que fala que a sociedade é o espelho dos políticos. Eu sou totalmente ao contrário. Os políticos que são o nosso espelho, sabe? Eles que refletem o que a sociedade tem entranhado em tudo, quer se aproveitar em tudo que pode, e muita gente, eu não vou dizer todo mundo, que tem gente de bem, muita gente de bem na sociedade, mas uma grande parte se aproveita das coisas quando pode. É verdade. A gente tem muito pouquinho tempo, mas eu queria que você falasse assim, como fazer os jovens, porque dá o direito do jovem a votar com 16 anos de idade, mas o jovem, a maioria deles, chegam aos 16 anos, tiram o título de eleitor e não sabe, por exemplo, a simples divisão de poderes que o Brasil tem. Tipo, não sabe que é dividido em legislativo, judiciário e legislativo, judiciário e executivo, né? E quem são os autores de cada poder como esse. Como é que a gente vai cobrar dos jovens se também não tem nenhum tipo de incentivo nas escolas, a questão de ensinar os jovens a como é que funciona a política, como é que funciona a democracia, né? E é isso que a gente precisa, né? Porque, assim, hoje em dia, essa questão de política se tornou muito... as pessoas estão admirando demais quem está lá em cima, como se ele precisasse dessa admiração. Mas se ele está lá em cima, ele está trabalhando pra gente, né? Então, a gente tem que acabar com essa linha de pensamento que está indo. A gente tem que dizer que, desde sempre, porque eu vejo muito que jovens que, quando tem o título eleitoral, começa aquele voto, a gente volta ao voto de cabresto, que a gente não pode negar de forma alguma que isso continue acontecendo, de forma diferente de antigamente, sim, mas continua do mesmo jeito, sabe? Quando a gente vai parar para perceber. Ah, mas eu preciso disso para um contratozinho na prefeitura. Eu não estou julgando quem está votando diretamente, porque se aquela pessoa está votando também é porque ela precisa de dinheiro. Tudo é em volta do dinheiro, né? Se a gente for parar para ver.
E aí ele chega lá em cima e aí você tem que continuar votando, porque você já deu sua palavra por isso e por aquilo. Então a gente precisa, dentro das escolas, primeiro acabar com isso de que muitas escolas a gente... Com muitas escolas não vou generalizar escolas, mas eu digo por professores, que hoje a gente tem muitos professores que não estão mais nessa base de conteudismo, estão saindo de só conteudismo, né? E aí a gente precisa disso dentro das escolas. Além de questionar os adolescentes, é só fazer eles conhecerem. Porque a gente também não pode chegar e ficar falando sobre política se a gente nem conhece, como você falou, os poderes que a gente tem, os 3 poderes, né? Então, a gente precisa disso para os adolescentes. A gente precisa, principalmente dentro da escola, que é a base, fora a família, a gente precisa disso, que os adolescentes conheçam. Porque eu não poderia estar aqui falando com você se eu não tivesse um conhecimento de algumas coisas, se eu não soubesse questionar. E a gente tem que tirar essa ideia de que o adolescente não é para falar e de que ele não sabe de política, porque a gente sabe muito, a gente pode quebrar tudo isso. Por exemplo, eu sou adolescente e não trabalho. Então, eu vou dar meu voto em alguém que eu possa acreditar. E aí eu não vou ficar dependendo daquele adolescente. E aí outros adolescentes vão fazendo isso, vai fazendo. Talvez quebre esse ciclo. Porque é disso que a gente precisa, quebrar esse ciclo. A gente sabe que é muito difícil? É. Porque a gente tá falando de coisas que vêm, não é de hoje, que vem de muito tempo. Então, a gente precisa reeducar a nossa sociedade. O que é que a gente precisa? Quem é a nossa sociedade que a gente tem que reeducar? É uma criança. Porque se a gente chegar lá e tentar reeducar, chegar em um idoso, chegar em um adulto e dizer você não pode votar nele porque ele não precisa do seu voto, porque isso é um voto comprado, por isso e aquilo. A gente não vai mudar o pensamento daquela pessoa. A gente tentou, mas a gente não vai conseguir, talvez. A gente precisa dizer à criança como ela deve votar. Dizer a um adolescente, seu primeiro voto você deve votar em quem você acredita que pode mudar alguma coisa nisso, nisso e nisso. Porque você tem sua opinião, a gente tem que aprender a reeducar a nossa sociedade para ver se lá na frente a gente consegue de alguma coisa. Porque a política no papel também ela é muito bonita. A política é linda no papel. Mas a gente vem para a realidade, as pessoas chegam lá e fazem a corrupção. Tudo por o quê? Por dinheiro. O capitalismo exacerbado da nossa sociedade. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Muita gente não sabe o poder de por trás do que tem no capitalismo. E precisam... A história, sabe? Vou fazer aqui puxar a sardinha da sua mãe. As pessoas deviam estudar muito mais história. História, geografia política, entendeu? A geopolítica de todo o Brasil, do mundo, e entender como é que funciona, entendeu? Entender, estudar. Eu não vou falar do marxismo, mas estudar a questão da economia keynesiana, estudar o neoliberalismo, para entender como é que funciona cada economia dessa, cada estilo econômico desse, para poder escolher um. É verdade. Entendeu? E eu vejo assim, o ponto para isso que eu acho que deve acontecer na questão da educação dos jovens para isso é a escola. Eu não vejo outro lugar. Não tem outro lugar. Porque, assim, não adianta a gente ficar esperando que os jovens nos procurem para poder debater isso. Porque pode, mas vai ser muito pouco. Eu acho que a sociedade tem que provocar isso nos jovens, nos adolescentes. Sim. Tem que criar círculos de discussões, sei lá, um horário de aula onde botasse um professor para discutir de forma totalmente imparcial, assim, da forma mais imparcial possível, mostrando todos os cenários possíveis de uma política, mostrar como é que é a estrutura política que funciona no Brasil e fazer com que eles entender o que é que um vereador faz, um deputado estadual, um deputado federal e um senador faz. Isso, o que um prefeito, um governador e um presidente faz, e o que todo o poder judiciário faz, os juízes, os desembargadores, os ministros, para que ele serve cada coisa, entendeu? E para que eles possam cobrar, né, o que ele faz. E assim, Rafael, eu digo a você que a escola realmente ela é a base. E aqui eu aproveito até para falar para vocês de alguns professores que estão até comentando aqui. O professor Márcio Barreto, que faz parte do Nízia Floresta, junto com Rômulo e outros professores, Marco Júnior também. E assim, eu quero dizer a você que
a gente tem alguns professores que querem essa mudança, que eles estão junto com a gente. Aos que eu conheço, como a minha mãe, como a minha tia, como o professor Márcio, como tantos outros professores que aqui a gente tem, a gente tem esses professores que eles chegam e eles discutem e eles querem essa mudança, sabe? E é isso que a gente precisa. A gente precisa chamar mais professores para isso, que talvez até eles queiram, mas por motivos são impossibilitados, digamos assim, por essa questão de querer só partilhar o conteudismo, né? Mas que a gente tem sim pessoas que estão tentando lutar por isso. Porque é isso que a gente precisa, é de pouco em pouco. Isso é um trabalho de formiguinha, porque não é do dia para a noite que a gente vai conseguir reeducar essa sociedade que já vem de tantos e tantos anos. Aproveito também até para parabenizar o professor Márcio, que é do Lídia Floresta, que eles estão fazendo algumas aulas online. Eles não estão sendo pagos de forma nenhuma por isso, mas eles estão fazendo porque eles acreditam na educação, né? E eles estão lá tentando buscar engajar adolescentes. E é isso que a gente precisa passar para os adolescentes, que o estudo, ele muda vidas, e quem tem aquela... Porque assim, as pessoas podem tirar tudo de você, né? Menos o que você conhece, o seu conhecimento. Porque o conhecimento é poder. Então, é isso que a gente precisa passar para os adolescentes. Porque os nossos adolescentes, eu também, enquanto adolescente, o adolescente ele é muito do agora. Ele quer tudo para agora, mas não é agora que a gente vai conseguir tudo. É tudo por trabalho de formiguinha, é tudo aos poucos. E um dia a gente vai conseguir, a gente não pode perder essa esperança. E uma das coisas também que eu digo, que é muito importante, é um sonho assim para mim, e para Marco Júnior também. Para quem não sabe, o Parlamento Jovem, a ideia ele não é de um novo poder, assim, né, para dentro da prefeitura, digamos assim, porque o Parlamento Jovem, ele foi até feito em Natal, que Marco Júnior participou. Na Assembleia Legislativa, né? Na Assembleia Estadual. E que a gente pensa em trazer para João Câmara, enquanto município. E aí é uma das portas-vozes para adolescentes, né? Porque já imaginou um adolescente que no seu município não tem um saneamento legal, não tem alguma coisa bacana assim. E aí ele ter esse espaço para ser votado democraticamente e conseguir esse espaço lá, o quanto a voz dele vai ser maior, né? E ele chegar lá e dizer, eu sou do Parlamento Jovem, eu quero isso para o meu município, para o meu bairro, e eu vou conseguir. E ele lutar para conseguir aquilo, o quanto vai ser maior a voz dele, né? O quanto ele vai conseguir. Verdade. O problema, Letícia, é que a gente vive numa sociedade onde as pessoas que entram para uma Câmara Municipal ou para uma Prefeitura, muito delas, eu não vou generalizar de forma 100% todas, mas muito deles, dessas pessoas que entram lá, podem entrar até com um discurso de dizer, eu vou entrar, vai ser o meu único mandato e eu quero entrar para ajudar a sociedade. Mas o que a gente vê é que essas pessoas que têm esse tipo de discurso, ao decorrer do tempo daquele mandato, que quando consegue chegar lá, eles mudam, eles já querem reeleição. Então, o que é que acontece? Eles deixam de querer estar lá por tentar ajudar a sociedade e passam a estar lá por gostar das mordomias de estar lá. É muito bom o salário que recebe, os privilégios que tem, entendeu? E aquilo parece que corrói muita gente nessa questão. Isso. Quando falo, deixa eu só terminar por gentileza. Quando vocês falam do Parlamento Jovem aqui em João Câmara, e eu apoio perfeitamente isso, pode contar comigo para poder levantar essa ideia, mas que eu acho que vai ser muito difícil ter o apoio dos vereadores, porque vocês só precisam do apoio deles para conseguir fazer isso. Não adianta prefeito, não adianta... Assim, o prefeito ajudando, ótimo, né? Que os vereadores da situação que apoiam o prefeito podem até escutá-lo, mas acho difícil porque eles começam a ver esses jovens como concorrentes, e não como pessoas que querem ajudar junto com eles a sociedade. É verdade. E fora que, assim, esses jovens, eles vão trazer a realidade nua e crua e eles vão querer uma solução. E não é o que é... Não convém isso para eles. E assim, Rafael, eu digo a você que muitas pessoas chegam até para mim e dizem, você é uma futura vereadora, você é uma futura prefeita, mas
eu não tenho isso comigo, porque assim, eu vejo muito que pessoas que entram na política, querendo ou não, é corrompido. A gente tenta quebrar esse sistema, como alguém bem falou, o chamado sistema, e é verdade. A gente tenta quebrar esse sistema, mas não é de hoje esse sistema. Então, pra gente quebrar, é muito duro. E quando as pessoas entram, são corrompidas. E assim vai. Você vai com o pensamento, mas quando você chega lá, você aprende outros. Então, é muito complicado. E você sozinho, você não vai conseguir nunca, de forma nenhuma. Então, a gente precisa, primeiro, eu acredito que a gente precisa reeducar a nossa sociedade, porque é muito difícil. E a sociedade é quem elege, é quem faz ir lá pra cima. E pra gente reconstruir tudo isso, vai demorar bastante. Quem sabe a gente consegue, mas é muito difícil. Tá, sem falar nomes, tá? Sem falar nomes. Nós temos 11 vereadores aqui na cidade, né? Vocês têm apoio de quantos? Assim, exatamente eu não sei dizer para você a quantidade de pessoas que a gente tem, porque é uma ideia que a gente vem trazendo, a gente escreveu, a gente pegou a ideia do estadual e a gente está readaptando para o município. E aí a gente vai mostrar agora, a gente inclusive, o Marco Júnior fez uma live ainda há pouco e ele cobrou de algumas pessoas que estavam lá, que já estão do nosso lado. E até agora que eu conheço, a gente tem uma pessoa que está do nosso lado e assim vai crescendo, vai evoluindo essas pessoas. Quando a gente mostrar o projeto, né? Espero que cresçam essas pessoas que apoiam. E você Mas fala, exatamente. uma pessoa é um atual vereador ou um Não, não é um candidato? atual, é um Sim, candidato. certo, entendi. Isso. Então, é algo que a gente vai concluir, organizar o projeto e aí lá na frente, quem sabe, né? A gente tenha realmente o apoio dessas pessoas. Mas que Marco Júnior, ele vem lutando desde muito tempo com esse projeto e agora eu tô junto com ele para tentar, né? Esse projeto, que é uma coisa muito boa, mas que a gente sabe que como é uma coisa muito boa, que vai trazer a sociedade para dentro, é difícil a gente ter apoios. É assim, é um conselho que eu dou, acho que vocês não vão conseguir isso se vocês não tiverem um movimento forte em relação a todo mundo que dê as mãos e vá atrás disso, né? O único vereador, sabe aquela história de uma andorinha só não faz verão? A não ser que esse vereador que está apoiando vocês, além de chegar lá, ainda consiga ser o presidente da Câmara. Aí sim vocês vão ter um apoio forte, porque o presidente da Câmara vai poder conseguir ajudar vocês bastante a tentar implementar isso. Mas o que eu falo é vocês precisam ter um movimento estudantil forte aqui na cidade. A união dos jovens das escolas, unir todas as escolas da cidade, tentar implementar isso. As escolas da cidade aqui tem Grêmio? Rafael, era isso que eu ia falar para você. Eu esteve conversando com o Hudson e ele até me ajudou em algumas ideias de que o IF ele tem o Grêmio, só que as outras escolas têm mais conselho de classe, líder de sala e não fortalece o Grêmio. No Bittencourt, a gente tem os JPAs da escola, que são os Jovens Protagonistas Acolhedores. Mas aí a gente não tem o Grêmio como tinha antes. A gente não reelegeu o Grêmio, porque de certa forma substituiu com os JPAs, mas a importância do Grêmio é demais. E aí, uma ideia minha, seria para esse ano, mas pela pandemia não deu certo. Mas aí quando voltar, quem sabe, né? De que a gente consiga juntar os grêmios escolares e a gente formar algum comitê municipal dos grêmios, sabe? Porque aí fica uma escola interligada com a outra, e aí junto a gente consegue bem mais. Com certeza. O movimento jovem é muito forte. Até porque, quando eles perguntam a idade de vocês, dizem assim, qual é a idade de vocês? 16 anos. Então eles param de olhar vocês como jovens e passam a olhar como eleitores. É verdade. Infelizmente a sociedade, principalmente política, é assim. E tomara que vocês consigam. Eu vou tentar também ajudar, dar fala para vocês quanto a isso, de tentar implementar esse parlamento jovem, que eu acho também muito essencial isso, a fala de vocês lá no plenário, porque eu não vejo nada demais. A única coisa que a Câmara dava para vocês era espaço de um dia por semana, estourando durante 2 horas, durante um único dia, e só, e o custeio da energia. Pronto. É verdade. Entendeu? E aí, a partir de transmissão de fala todinha, aí a partir de vocês, né? A internet está aí para poder conseguir alcançar a maior quantidade de gente possível na cidade.
E se a gente lutar, realmente a gente consegue. Eu não duvido da capacidade. Por mais que a gente tenha um sistema, por mais que tenha tudo, mas quem sabe, né? Verdade. Tomara que essas pessoas que estão apoiando vocês consigam chegar lá, que além do trabalho sério, ajude vocês também a conseguir êxito a isso aí. É Tá verdade. bom? Você tem mais alguma coisa para a gente debater? Algum falou? Alguma coisa para falar? Não sei. Acho que a gente já conversou sobre tantas coisas. Você colocou, acho que você colocou uma caixa de perguntas, não sei se alguém As comentou perguntas, alguma sim. coisa. Não, até agora ninguém mandou. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui para Letícia? Quer saber a opinião dela ou dar a opinião? Muita gente aqui falando no comentário, mas aqui do lado do comentário tem uma cartinha com interrogação, pessoal. Quem quiser mandar uma pergunta para Letícia, é só clicar nessa carta que tem interrogação no meio, escrever a pergunta que eu faço aqui para ela. Vou ver aqui. O professor Márcio está falando aqui, um negócio verdade mesmo. Hein? Letícia, sempre lembre, muros foram feitos para serem derrubados. É É verdade. verdade. É Pra, muita verdade. tanto ele se constrói como ele se cai, né? Sim. Quando eu falo necessário desses jovens, isso menos outros políticos. É verdade. É isso mesmo, Miriam. É o que eu falei. Infelizmente, os políticos não veem uma situação dessa do Parlamento Jovem como uma ajuda. São mais ideias para poder ser implementado, né? E sim, Amedronta. amedronta eles, justamente. Eles começam a enxergar vocês como possíveis adversários. Aquilo porque Então, é algo que não convém para eles, até mesmo o que a gente vai trazer à tona, digamos assim, né? também tem isso. É verdade, também tem isso. Que o espaço de Mas fala aqui na cidade é muito pequeno. é, Até mesmo para adultos falarem. Chegar lá e querer comentar qualquer coisa é é verdade. complicado. A gente precisa acordar a juventude da gente, né? Porque a tecnologia fez, de certa forma, a gente, sabe, se afastar de certas coisas, ficar naquele comodismo. A gente tem que acordar os adolescentes da gente de todas as formas possíveis, tentar dar espaço, porque se a gente quer um futuro melhor, né, a gente precisa do agora, da mudança dos adolescentes, que são o futuro, né? Verdade. Você falou isso agora, eu lembrei de uma coisa, né, da questão de voto, que eu já escutei muito, assim, o pessoal da minha família, logo quando eu comecei a chegar pertinho de começar a votar, aos 16 anos, assim que completou 16 anos, a primeira coisa que eu fui procurar foi o TRE para poder tirar meu título de eleitor. E algumas pessoas que iam ir lá em casa, e aí, vai votar esse ano? Se vou. Vai votar em quem? Eu dizia, né? Era uma pessoa que não estava bem nas pesquisas e coisa e tal. E a primeira coisa que eu ouvia, você vai perder seu voto? Eu disse, eu vou perder meu voto? Não, não vou perder meu voto, não. Eu vou lá no dia, eu vou deixar meu voto na urna. Se o meu candidato, infelizmente, não vier vencer, paciência, mas eu votei nele porque eu achei que ele era a melhor opção, seja ele para o legislativo ou para o executivo. E É assim todo verdade. mundo tem que pensar em votar em quem realmente quer, independente se vai achar se aquela pessoa vai vencer ou não. Imagina, se todo mundo deixasse de votar nas outras pessoas, não, vou votar em fulano e tal não, porque ele vai perder. É verdade. Nunca ninguém vai ganhar sempre a mesma pessoa que está ali em primeiro lugar nas pesquisas. Eu me lembro de uma eleição para governador, não sei qual idade você tinha, mas houve uma eleição, a eleição de Robson Farias, era Robson Farias e Henrique Eduardo Alves. Henrique estava disparado nas pesquisas e diziam já que ele era um governador de férias. Era um governador de férias porque da quantidade de pesquisa de votos que ele tinha, já era o suficiente para ganhar em primeiro turno. E não foi o que aconteceu. Robson começou um trabalho de dizer não vá nessa onda de perder seu voto, de que Henrique já está eleito. Eu estou falando aqui independente do que foi o governo dele. Eu estou falando aqui uma história do que aconteceu na eleição, certo? E aí ele começou a trabalhar isso e ele foi ganhando voto, conseguiu para o segundo turno. E no segundo turno, além dele virar, ele colocou ainda quase 10 pontos de vantagem em cima de Henrique. Aquela eleição ali é a prova de que não vou votar em quem está perdendo, que eu vou perder meu voto. Não é. É verdade. É uma reeducação política, né, também, porque se a gente for parar para analisar,
A gente teve tantas pessoas que lutaram para a gente ter o voto, aí a gente vai fazer isso, banalizar dessa forma o voto. É algo que a gente deve repensar e ensinar às novas gerações. E quem sabe a gente conseguir acabar com esse ciclo, né? Um ciclo vicioso. Você concorda com a questão da obrigatoriedade do voto, ou você acha que devia vir na consciência de cada um votar? Sabe o que eu acho disso? Eu acho que assim, se a gente entendesse o quanto o voto é importante, não seria necessária a obrigatoriedade. Mas a gente, enquanto brasileiro, que não aprende o quanto é importante o voto, é bem difícil. Se é obrigatório e as pessoas já fazem tudo isso, imagine se não fosse. Então, assim, eu acho que eu não tenho o que eu devo ou o que eu não devo. Eu vejo as possibilidades de cada um. Porque se a gente realmente aprendesse o quão é importante e o quanto a gente está exercendo a nossa cidadania, talvez não precisasse ser obrigatório. Aí, por se tornar obrigatório, acho tão assim, você é obrigado a isso. Eu acho que se torna até uma contradição, porque cadê a nossa liberdade, né? De escolher ou não algo. É uma coisa bem complicada também. Verdade. O professor Márcio está colocando aqui reeducação, ressignificação, resistência da busca por direitos e discussões políticas. É isso mesmo. É verdade. A sociedade está precisando muito disso. Demais. E sempre persistindo, porque a luta. E lembrando, assim, por exemplo, uma coisa que me passou aqui pela cabeça agora, sobre essa questão de aprender os poderes, o que significa. Eu aprendi isso nas aulas, pode acreditar, eu aprendi isso nas aulas de filosofia e nas aulas de sociologia que eu tive, estudando a civilização grega. Então, na civilização grega eu fui entender o que significava o Senado, o imperador, e ali eu comecei a entender como é que funcionava toda aquela questão política, né? Todos os poderes, como é que se conectavam, e que um precisava do apoio um do outro, apesar de ser independentes, né? E hoje a gente vê muito de quererem tirar essas duas disciplinas da escola, né? O que você acha isso da tirada da filosofia e da sociologia do Aí eu acho, é outra coisa que eu acho bem desnecessária. Porque quanto mais a gente fala em reconstruir a sociedade, reeducar as crianças e adolescentes, aí a gente quer tirar coisas tão importantes. Mas aí se a gente for parar para analisar e pensar bem de verdade, a gente vai ver por que será que eles querem tirar isso? Será que não é pra gente não fazer o que a gente tanto quer, porque a gente tá falando aqui em dar o pensamento crítico, né, para os adolescentes. Quando a gente tira matérias tão importantes de dentro da escola, que é onde você vai mais, que você carrega coisas para sempre do que você aprende, né, dentro da escola. E é onde surgem seus questionamentos. E a gente tira coisas tão importantes, tão necessárias. Por que será que as pessoas querem isso? Vamos estudar história lá atrás? Será que eles querem isso porque é algo legal? Porque sociologia não é necessária? Porque a gente aprende sociologia dentro das outras matérias? E aí, como é que fica? Como é que fica o questionamento dos adolescentes? Como é que eles vão aprender sobre filósofos, sobre os pensamentos dos filósofos antigos? Como eles aprendem também os poderes, o questionar, o dizer o espaço é meu e eu vou pegá-lo? Porque a sociologia me passa muito isso. Rômulo, ele é o meu professor de sociologia e filosofia, ele faz parte do Nísio Floresta. E ele passa muito isso pra gente. As aulas dele, ele não dá uma ideia pronta pra gente, né? Ele mostra os dois lados. E aí ele faz, e aí, como é que vai ser? O que é que vocês acham? Qual lado tá legal? O que é que deve acontecer? O que é que vocês concordam? Se questionem. Então, tirar o questionar da gente, será que é legal? O que é que será que eles querem com isso, hein? Pois é. É o simples provocar o pensamento, né? Fazer você pensar, se tornar como é que se diz, uma mente pensante,
Isso. Eu vi uma dinâmica muito legal e que uma professora chegou e disse que ia ter aula, não sei se você conhece essa dinâmica, e a professora disse que ia ter prova surpresa. E começou a dar os papéis, né, como se fosse a prova a cada aluno, virado e dizendo que os alunos não poderiam virar até terminar o último aluno. E quando os alunos viraram a prova, para começar a prova, era apenas uma folhinha branca com um pontozinho preto no meio. Não tinha mais nada escrito. Papel com um pontozinho preto no meio. E ela perguntou, descreva o que vocês estão vendo. E todo mundo só escreveu um ponto no centro do papel. Todo mundo. E ela perguntou, ninguém mais viu todo o restante do papel em branco? Vocês simplesmente ficaram focados no ponto preto no meio da página e esqueceram toda a parte de luz que tem ao redor. Então é isso que a gente tem. A professora simplesmente provocou um pensamento de que todo mundo foca num objeto e esquece de ver o restante do cenário, né? E é isso que eu acho que a escola tem muito que fazer ainda. A gente tem que fazer com que muitos professores façam adesão desse tipo de paradigma, sei lá, de estudo mesmo, fazer os alunos pensarem, provocar uma crítica e fazer eles pensarem, dizer que ele está errado. Não, professor, você está errado, seu pensamento está errado, ou coisa e tal. Lógico, dentro do debate de forma respeitosa. E é assim que a gente vai fazendo com que os alunos, os jovens, vão se dedicando e se aprimorando nessa questão crítica. É verdade. A gente conseguiu quebrar muito. Ainda temos que quebrar mais, mas assim, quando a gente vê que muitos adolescentes eles não gostavam do ir para a escola porque é chato, porque eu só vou ver conteúdos, a matemática é assim, assim não gosto. Os professores eles conseguiram, muitos deles conseguiram quebrar isso de que o professor chega lá, vai passar o conteúdo no quadro e você vai copiar, e que você vai aprender com o professor. Hoje a gente não tem mais tanto isso, porque a gente sabe que o professor ele está lá, mas ele não é o dono da razão. Porque se ele está dentro da sala de aula, ele vai debater e vai discutir com o aluno vai acrescentar nele e ele vai acrescentar muito no aluno. Então o professor ele vai formar você, mas talvez muitos professores, quando eles ouvem uma pequena informação de um aluno, eles vão falar, que isso aqui é interessante, isso aqui pode acrescentar em tais coisas. Então, é uma troca. O aprender é uma troca, e é isso que a gente deve ver e deve chamar, dar aquele estímulo para o aluno dentro de sala de aula. De ele saber que ele está lá, dentro da sala, para questionar e ser questionado. Para que junto eles cresçam intelectualmente, digamos assim, em aprender o conteúdo, mas também saber desmistificar aquele conteúdo ou fazer uma alusão com alguma outra coisa de hoje em dia, entre tantas outras coisas. Eu lembro que em uma das minhas aulas de história a gente falava sobre Grécia Antiga, sobre todas essas coisas, e a gente via os poderes de como era daquela época, e que hoje a gente tinha esses poderes, só que com nomes diferentes, né? Quando a gente falava de tudo, e aí ver os prefeitos, então é tudo uma coisa diferente, né? Que a gente analisou primeiro o governo desde de presidente do Brasil, depois veio os governadores, e aí a gente ia analisando que dentro de cada município se tornou a política do município, de como era tudo aquilo. Então, é a gente aprender, mas a gente saber usar em outros momentos. E a gente saber desmistificar e aprender a gostar de estudar. Porque quando a gente aprende e consegue colocar isso na nossa vida, a gente se sente bem e adquire conhecimento, porque é isso que ninguém tira da gente, né? Verdade. Eu acho que cabe muito ao professor também, não é uma crítica, é um elogio, vocês professores estão nos ouvindo aí. Eu acho que cabe muito ao professor também buscar, sei lá, ministrar uma aula de forma interessante, sabe? Criar formas com que faça com que o aluno... Sabe aquele negócio, eu quero ver a próxima cena, o que é que vai acontecer a partir dali, que massa, que história, eu quero a próxima aula, eu quero ver como é que é a continuidade dessa história. E eu acho que cabe, sim, ao professor, até de matemática, sabe? Sabe um professor de matemática chegar no quadro e botar assim, 2 mais 2 é 5,
e esperar os alunos ver o que é que os alunos vão dizer, ou simplesmente se eles vão copiar exatamente 2 mais 2 é 5 e ali vão ficar caladinhos. E Isso. chegar no final e ele vai dizer, ninguém vai questionar, eu escrevi uma coisa aqui errada e ninguém vai dizer nada, tá entendendo? Isso. E aí fazer com que o aluno se interesse pela aula. E eu acho que assim, não cabe mais aquela forma, sabe? Antigamente, de chegar, escrever no quadro, escreva no caderno, terminou, isso aqui, pronto, acabou. Não. Hoje, para conseguir manter o foco de um adolescente, é muito complicado com essa questão, principalmente da tecnologia. Existem estudos que mostram que você só consegue manter o foco de um adolescente durante 3 minutos. Sabe o que é isso? Dura 3 minutos. Imagina, um professor que tem que manter o foco num aluno durante 1 hora e meia, 2 horas seguido. Então tem que ser muito criativo, né, um aluno para poder isso. Aqui... eu não queria falar em política não, mas já que você botou aí fora Bolsonaro, eu vou curtir você. Fora Bolsonaro. Eu digo a você que não tô aqui criticando esse professor, não vou citar nomes também, né? Mas que eu tive professores de que quando ele escrevia alguma coisa errada no quadro, ele ficava com raiva porque a gente falou que ele errou em alguma coisa. E aí ele, isso e aquilo, ficava com aquela raiva, né? E que hoje em dia, eu estava até observando a diferença, de que hoje em dia eu tenho professores de que a gente fala que ele errou alguma coisa, ele brinca com aquilo. Ele diz, eu sou professor, mas eu tô suscetível ao erro, como qualquer outra pessoa. Sabe aquilo da naturalização, de dizer que o professor ele é gente igual a gente. Mas ele tá passando aquele conhecimento pra gente. E o professor é uma pessoa, meu Deus, eu admiro demais até. Porque você tá lá, você tá passando todo aquele conhecimento para o aluno. Inclusive, o meu professor de filosofia e sociologia, ele fez uma aula com a gente, porque, assim, como a gente estuda em tempo integral, querendo ou não, se torna cansativo. É muito bom, mas se torna cansativo, né? E aí, a gente sabe no final do bimestre, então tava todo mundo muito cansado já, muito estressado do tanto que a gente tinha feito trabalho, por ser final do bimestre no final do ano, que foi ano passado até. E aí a gente chegou na aula dele e a gente já pensou que seria como todas as outras aulas, né? Mas aí ele pediu para que a gente levantasse, a gente fez um círculo na sala, ele colocou uma música muito calma, e aí ele começou a falar algumas palavras pra gente. E aí toda a sala começou a cair no choro. Tipo, a gente precisava daquele momento de desabafo pra gente relaxar e depois voltar novamente a toda aquela rotina. Então foi um momento muito especial, porque todo mundo chorou, todo mundo relaxou. Aí depois a gente agradeceu, foi tudo aquilo. Mas que a gente precisava daquilo. Foi uma coisa nova no nosso dia, porque a gente relaxou e depois voltou para toda aquela rotina de novo. Mas a gente voltou com energia maior. Então, é isso, a gente mudar o que é o estudo. É a gente desmistificar tudo isso da educação. A educação é você aprender a gostar. É você dizer, eu preciso dela para que eu questione, para que eu mude realidades, para que eu consiga também me formar, ter algo que agregue na vida de outras pessoas. E ter conhecimento, que é algo que ninguém tira da gente, né? Então, esse momento foi muito especial e marcante até. E aí a gente já foi para as outras aulas mais alegres, melhores. E a gente enxergar como na nossa vida ela é tão... O mundo ele é tão grande. E aí, se a gente for parar para analisar, a gente às vezes pensa em coisas tão pequenas e não pensa no outro, não tem a empatia. Então, a gente tem um mundo tão grande, a educação tão grande, a gente tem professores tão bons. E se a gente tem essa vida, a gente tem adolescentes querendo espaço, mas também a gente tem pessoas que não querem dar esse espaço, porque estão presos em corrupção, porque estão presos no capitalismo acerbado que a gente tem aqui no Brasil. A gente está preso em tanta coisa fútil e às vezes desnecessárias que a gente esquece das coisas que a gente mais precisa. A gente esquece que a política ela foi feita para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o calçamento de uma rua, para melhorar, ou então para ajudar uma criança que foi abusada ou explorada sexualmente. A política ela foi feita para tantas coisas e a gente banaliza tanto isso. As pessoas, por dinheiro, por capitalismo, fazem tudo isso e a vida só uma e a gente faz isso com a vida, né? Então, às vezes eu paro para analisar
e vejo que, sabe, eu não consigo entender muitos pensamentos dessas pessoas que resolvem fazer isso com seres humanos igual a elas. E que graças a eles a gente tem que estar aqui. Eu não queria, mas que a gente tem que estar aqui para lutar por direitos que são nossos. Por lutar para coisas que são necessárias na nossa vida. Por lutar que um adolescente tem um espaço de fala. Uma pessoa tem um espaço de fala, coisa que deveríamos ter. Então, esse espaço agora se tornou necessário. Eu não queria, mas se tornou necessário. E a gente tá aqui, a gente tá falando todas essas coisas, né? É verdade. Eu sou um grande sonhador de que um dia a gente consiga ter uma sociedade, não ideal, que eu acho difícil, é uma utopia a gente conseguir falar de uma sociedade ideal, mas que a gente chegue muito próximo disso. E que a gente nunca deixe de lutar, né? Eu não luto só por mim, eu tenho 2 filhas, eu luto também para deixar uma sociedade muito melhor para elas, né? E ensino a elas também a lutar por isso, que tudo que a gente faz a gente tem que manter. Eu ensino a elas a preservar os prédios públicos, um simples parquinho que a gente vai e quando tem uma coisa quebrada, por exemplo, aquele parque que inaugurou ali, que é o Padre Luiz Berré, uma semana já tinha balanço quebrado e eu, meu Deus do céu, como é que pode numa situação dessa? É verdade. E a gente vê, aí a gente vai explicar para ela que aquilo ali é feito com dinheiro que a gente gasta, que a gente trabalha o ano todo, uma parte a gente paga de imposto, que aqui o imposto que a gente paga vai para aquilo ali. E que se tudo aquilo que a gente pagasse viesse de retorno para a gente, os Estados Unidos ficavam no chinelo da gente. É Não é verdade. verdade, Letícia? Ei, vamos encerrar aqui que a gente já vai fazer 1h30 que a gente está aqui, tá? Eu quero que você faça suas considerações finais para mim poder indicar um filme aqui, que eu sempre indico um filme relacionado ao tema que a gente fala, tá bom? Então vou te dar esse espaço aí para você fazer suas considerações. Eu queria agradecer a você, primeiro, pelo convite, que foi muito necessário, o tema também muito pertinente. Estou só dando uma pesquisada aqui, porque eu queria falar uma frase, mas eu não estou lembrando. Voltou? Só um pedaço. Só um instante. Então, pessoal, enquanto Letícia pesquisa aí, o que é que vocês gostaram? Gostaram da live de hoje? O assunto foi pertinente? Falam aí nos comentários o que é que vocês acham. A gente tem que falar mais sobre assuntos como esse. Mas, enfim, Rafael, eu queria agradecer mesmo a você pelo convite, que foi muito pertinente. Também gostaria de agradecer ao pessoal que está aí nos comentários, que interagiram com a gente, né? Com esses professores maravilhosos e os demais que também estavam aí. E dizer que a luta ela é árdua, que ela não vai acabar agora. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir. E que a gente precisa dar espaço para os nossos adolescentes, para lá na frente a gente ter respostas. E mudar a nossa realidade, que é o que a gente quer, né? Também queria agradecer a Miriam, que está aqui sempre nos comentários, falou bastante aqui com a gente, comentou. E aos demais que estavam aí, a vocês adolescentes que estavam nos assistindo, espero que vocês tenham deixado alguma semente na nossa conversa e que vocês façam germinar, porque o espaço é de vocês, e agarrem, porque é o que a gente precisa, de adolescentes pensantes para um futuro melhor, para o nosso futuro melhor, né? É verdade. E lembrando que todo o vídeo aqui, quando eu faço a live, no dia seguinte eu coloco no meu canal do YouTube, que se chama também Papo Arretado, tá certo? Então os adolescentes ou qualquer outra pessoa que entrou já agora no final, que queira assistir a live desde o começo, no dia seguinte, a partir de amanhã, já vai estar disponível no meu canal do YouTube, tá certo? E quem não me segue, passa a me seguir aí, que terão outras lives de assuntos bastante interessantes. Provavelmente, na próxima terça-feira, eu irei falar sobre... Deixa a Letícia volta aqui. Voltou. Provavelmente, na próxima terça-feira, eu irei falar sobre feminismo e mulher em cargos de poder. Então, a gente vai discutir muito essa questão da mulher hoje. Pois é. Muito bom esse tema. E na outra terça, eu quero continuar o assunto sobre mulher, que seria a questão da violência,
da mulher e o direito de mulher na questão da separação de bens ou coisa parecida, entendeu? Então, eu gosto sempre de indicar um filme que envolva o tema que a gente fala aqui na live. E não é exatamente sobre política, mas é sobre um jovem que lutou muito para ser ouvido. Que é eu acho que provavelmente você já deve ter assistido esse filme. Quem não assistiu, assista. O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se você já assistiu. Esse filme, esse menino lutou muito para ele ser ouvido. Ele tinha a solução de conseguir puxar água de um poço para poder irrigar a plantação da família, tá certo? E ele levou muitos nãos, inclusive da família dele, do próprio pai. O pai chegou a ser violento com ele, de tanto ele insistir. Mas ele conseguiu provar e ser ouvido, de fazer ser ouvido, e conseguiu provar que ele estava certo. Então, a partir dali, ele conseguiu fazer a irrigação da plantação do pai, e dali para frente eles começaram a ter uma vida próspera, né? Com comida sempre em casa, para poder para ter o que comer. Então assistam, vou repetir aqui, O Menino que Desafiou o Vento. Excelente filme. Muito a ver com o tema de hoje. Rafael, eu queria só deixar um pedacinho de uma música que eu acho muito interessante e eu deixo aqui para reflexão. Só se você fizer cantando. É uma música de Gonzaguinha, e que ela diz assim: eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. E a vida é bonita e é bonita. É isso aí. Lindo demais. Uma coisa que eu tinha esquecido de dizer, Letícia é uma excelente cantora. E essa mensagem é perfeita. Perfeito. Gonzaguinha sempre representando, né? Então eu queria dizer que espero que tenha ficado algo para vocês dessa live. Foi maravilhosa. Agradeço de novo a você, Rafael. Estou disponível sempre para vir aqui falar, porque eu aprendi com o Marco Júnior que eu tenho que aprender a agarrar todos os momentos. Então, tudo que me chamam, eu tô lá, sabe, falando, porque é isso que a gente precisa, agarrar todos os momentos, nós adolescentes. É verdade. E eu quero aqui agradecer a você por ter aceito o convite. Como eu falei no começo, eu fiquei meio assim, achando que você não ia, até porque você não me conhecia, a gente não tem nenhum tipo de conhecimento pessoal. A gente sempre falou sempre por rede social e você aceitou, fiquei muito feliz. Eu sou apaixonado pela sua fala. Quando você fala também, eu faço igual a Marco Júnior. Não tem como não ficar encantado quando você fala. E principalmente sabendo a idade que você tem e o poder de conhecimento que você tem. É impressionante. Tá certo? Muito obrigado, Letícia, por fazer parte dessa live de hoje. Foi tão bom que a gente partiu para uma segunda live e a gente conseguiu manter a mesma quantidade de público, muito massa. E eu quero repetir de novo, a partir de amanhã tá no meu canal do YouTube, quem quiser assistir desde o comecinho. Tá certo, Letícia? Eu espero que a gente consiga, vocês consigam implementar o parlamento e que você volte aqui comigo para a gente conversar justamente sobre a questão da implementação. Tá bom? Vamos conseguir, né? Obrigada, pessoal, também que interagiu e que está aqui nos comentários. E obrigada também pelos elogios. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente aqui até o final, tá certo? E que vocês encontram comigo aqui na próxima terça-feira, às 8 horas, falando sobre feminismo e mulher em cargo de poder. Tá certo? Até terça-feira e muito obrigado a todos. Até mais. Tchau.